Isso é muito comum em relações, tipo assim, você tá me traindo. Ai, tá vendo? Você é louca, não sei o que lá. Imagina, E você né? transforma a pessoa numa louca. A Elise estaria em Gaslight. Sim, Elise. Quando ela fala, você tá me traindo, ele fala, não, você é louca. Você tá falando? A Elise Matsunaga. Não, ela tava mordida pelo ciúme. Foi um crime passional. Passional. Mas ela esquartejou. Mais passional que isso? Destruir o corpo da pessoa para ninguém mais ter nada. E ela é muito inteligente, né? Ela também, né? É muito inteligente. Então... o Igor sai, a gente vai ficar conversando, eu e a Rosana. Então. Tem papel aqui? Tem aqui. Nariz. E, pô, agora, assim, tu é perita há o quê? 40 anos? 44. 44 anos. Deve ter passado por alguns casos assim... não só violentos e tudo mais, mas alguns outros absurdos também, né? Sim. É uma área, agora, né, isso tomou essa proporção de todo mundo estar interessado, mas era um negócio, sempre foi uma coisa muito de bastidores, o trabalho do perito, não tinha essa, sabe, a partir de, por exemplo, séries tipo CSI, né, que a coisa começou, e aqui... Tu chega nas cenas de crime de óculos escuros de noite também? É demais, né? É o kit, aquilo a gente chamava de kit viatura. Quando a gente estava num plantão muito puxado à noite, a gente já pegava, colocava o óculos... Ray-Ban, escuro para ninguém ver que a gente estava dormindo. Isso era o kit viatura. Entendi. Tá. Mas não, né? E outra, toda a cena de crime não tem energia, né, na casa. É interessante, né? Os caras pegam aquela lanterninha e ficam assim, pô, por que não acende a luz, né? Morreu alguém aqui, vamos cortar a energia. Porque quando o perito chegar aqui, não vai enxergar nada. Mas agora a gente tem reagente que a gente enxerga no escuro, então... Tá tudo bem. Não precisa, viu, gente? Pra apagar a luz. Pode cortar a luz que a gente enxerga do mesmo jeito. Mas é interessante, você já reparou? Isso é verdade. Sempre o cara entra assim, você fala, porra, vai lá e acende a luz, né? Pra você ter uma verdade, noção. cara. Pode ver, você sai direto. Então, e aqui no Brasil, especialmente com o caso Isabela, né? Não dá ela pra que gente... fez a perícia da Isabela, né? Então, não dá pra se falar, né, antes e depois do caso Isabela, porque tomou uma proporção tão grande no país e no exterior também. Eu tive, assim, resposta do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, até do Japão, de falar, pô, o laudo, não sei o quê, então aqui teve essa divisão, porque as pessoas despertaram. Foi tão massacrado pela imprensa que a menina, porque hoje saiu lá, não porque eu não sei quem falou, porque primeira página do jornal, isso assim, um mês direto. Quando a gente achou que ia estar mais tranquilo, porque depois de um mês eu soltei o laudo, não tinha como soltar antes, por causa dos exames laboratoriais. Aí a gente vai fazer a reprodução simulada. Aí o negócio saiu do... Né? O pessoal queria helicóptero, recebeu uma ameaça de morte. Aqui você segura o boneco, parece que vão jogar o boneco, daí você segura no... Não, mas não jogaram o boneco. Não jogaram, era o fio que segurava. Como que não jogaram? Mas tinha que jogar o boneco. As pessoas falam umas barbaridades sem fim, quer dizer, qual a necessidade de eu jogar um boneco? Não jogou porque era muito caro. Não tem nada a ver. Quer dizer, eu não vou jogar o boneco, realmente era caro. Porque, finalmente, né, algo que eu já tinha pedido há uns 2, 3 anos, nunca tinha condição. Aí apareceu a reprodução. Eu cheguei pro meu surpreendente e falei assim, olha, doutor, eu vou usar aquele boneco da estrela que a gente usa aqui, vai ficar beijoquinha, a menina... Amiguinha, não, Brasil inteiro olhando. Eu falei, amiguinha. Mas tinha beijoca também. Tinha umas primas com essas bonecas, eu morria de medo de entrar. A gente segurava na mão. Porque eu achava que elas iam me bater. Mas pra você ver como a coisa às vezes tem que sair pra gente conseguir. Fora de brincadeira, eu tinha feito aquele projeto, já falei, olha, pra gente, nós precisamos dessas coisas para poder representar. E são, assim, bonecos muito legais, utilizados em universidade, de medicina, tal. Falam até de modelo... cadavérico, que chama? Não. Bom, usado em universidade e tal, porque a gente coloca água e pode colocar o peso, entendeu? Tem vários tamanhos, tem de criança, bebê, 2 anos, recém-nascido, 5 anos e tal. E por fim eu consegui, porque eu falei, olha, vai ficar feio. Porque pelo que eu estou sabendo aqui, os caras fizeram, até construíram palanques, etc. A Rede Globo, Record, estava todo mundo lá. Entrando nas casas da frente para filmar, né? Então aquilo ficou super evidente. Né? Aqui, né, especialmente, despertou todo esse interesse, né, por esses casos. Agora, até então, claro que nesse núcleo que eu trabalhei, que eu sempre quis trabalhar, que é crimes contra pessoas, sempre gera algum interesse. Sempre tem alguma coisa. Porque, principalmente se o cadáver está na rua, ou se está num campo de futebol, que as pessoas têm acesso, todo mundo fica ligado, né? Mas não, né, com essa cobertura da imprensa que escolheram aquele caso. Isabela,
E dali a coisa Dá perdeu o controle, entender né? por que esse caso repercutiu pra cacete, né? Quer dizer, eu não sei, assim, você tem muito mais experiência que eu nisso aí. Eu não tenho nenhuma, né? Então, se você tivesse 2 dias de experiência, já tinha muito mais que eu. Mas, porra, pais que jogam a filha do... Uma família classe média alta, vamos colocar. Tá jogando uma criança da janela. Por quê? Pressupõe o quê? Que já tinha sido asfixiada, né? Toda uma parada ali muito sinistra. Eu acho que, aliás, o Mas grande você milagre vê. da Isabela Nardoni é eles terem jogado pela janela. Porque se eles tivessem deixado lá dentro, talvez tivessem até... A gente nunca saberia da Isabela, né? De se bobear. Não, mas saberia porque a mãe ia falar assim, cadê minha filha? Mas nesse sentido, eu digo assim, não teria talvez tomado toda essa... Jogar a filha pela janela, jogar a filha pela janela, põe os monstros pra fora. Aí eles jogam os nesse monstros sentido, todos pra fora, né? Apesar que é aquilo que eu comento sempre, O milagre seria ela estar viva. As pessoas têm, quando eu falo milagre, é que assim, já aconteceu o crime, para que a gente saiba os monstros que existem, eles precisam se revelar. Eu acho que ali eles se revelam. Sim. E algo interessante que eu já comentei do caso Isabela é que, se a gente olhar, o cara teve um trabalho danado para subir naquelas camas, caiu, voltou, enfiou o pé, não sei o quê, cortar, teve que ajoelhar para jogar a menina. O quarto da menina era ao lado desse dos meninos, porque ela tinha um quarto só dela ali na casa do pai. Nunca houve, da parte da Isabela, nenhum comentário, olha, minha madrasta não gosta de mim, meu pai me bateu em mim, minha madrasta está falando não sei o quê. Não tem esse histórico dela ser maltratada pela família, entendeu? Ela tinha até o quarto dela. E o quarto mais organizado, dentro daquela bagunça que tinha em algumas coisas, era justamente o quarto da Isabela. Nossa, que bagunça aquela sorte. Agora, é interessante algo que eu não coloquei no laudo, evidentemente, porque perícia a gente tem que trabalhar em cima de elementos materiais. Não é o que eu acho, o que eu sonhei, que eu tive uma visão. Não existe isso. Não tem nada de subjetivo. Mas foi muito interessante isso. Você pega todo o trabalho que o cara teve para jogar a menina daquela janela. Por que ele não jogou do quarto dela? Porque tinha uma cama no canto, a janela estava absolutamente livre. Se ele tivesse, vamos jogar a Isabela, ele pegava lá, cortava até ele jogava, ele não tinha que subir na cama, escorrega. Por que não joga? Por quê? Olha que coisa interessante. As 2 janelas do apartamento são com a face voltada para a rua. Se tivesse alguém ali fora olhando, iria ver ele jogar a menina. Se tivesse alguém com o celular, poderia ter gravado ali. Que eu não ano lembro, que é né? isso? 2008, eu nem lembro se já filmava, já tinha aquelas câmeras que já tinha, sim. câmera digital, mas celular que gravava... Não tinha. Eu acho que não tinha ainda, né? O iPhone eu acho que é 2009, né? Não, acho que é 7. 2007, então foi 2008. Me parece que porque a gente até comentou. Puxa, se um cara estivesse passando aqui, ele gravava. 3, era o iPhone 3G. Acho que sim. Depois por isso que vem 4, 4S, 5. E que interessante. Então, os dois com a face, os dois cômodos, né, com a face voltada para a rua. Só que a janela do quarto dos meninos, que os dois dormiam no mesmo quarto aí com a cama junto, quando você olhava lá para baixo, estava no jardim. Estava assim, em correspondência com o jardim. Então, ali estava muito fofo, tinha chovido um pouquinho, tinham colocado grama aqueles dias, tinha lá uns 10 centímetros, mais ou menos. A palmeira, né? A palmeirinha, mas ela passou do lado, ela não caiu sentada em cima, naquelas baboseiras que o povo fala. E do lado, o quarto dela, a janela, dá exatamente para o passeio, porque tem a entrada social, e a entrada social, ela tem um passeio todo de pedra ali, de piso. Ele não quis jogar a filha na pedra? Exatamente. Porque eu fiquei assim, porque eu, entendeu? A perícia, tudo bem, camiseta, gota de sangue, blá, 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 aquela coisa toda. Tá. Aí eu fiquei pensando, falei, esse cara com esse trabalho, por que ele teve tanto trabalho? Porque ele enfiou o pé. Porque a cama, essas cama box... E eles eram juntos, ainda com aquele pillow, né? Aqui, tem uma parte, as pillow top e tal. Ele fica molinho. Ele faz uma coisa aqui, Contanto assim. que ele foi pisar, caiu, enfiou o pé, voltou, teve que jogar a menina ajoelhado para dar altura na janela, porque ele nem afastou a cama dali, subiu mesmo. Do outro lado, nada. Então, eu acho que ali foi um breve, eu tenho um coração. Breve, exato. Eu até gosto porque dela, a menina, ali ela caiu assim de lado, não tinha uma gota de sangue ali, piso, ela não teve nada externo. A morte dela, ela já veio num processo agônico lá de cima, mas a morte se deu por hemorragia interna traumática. Porque quando ela caiu, os órgãos balançaram dentro dessa caixa de ossos que nós temos, né? Do esqueleto, esse arcabouço ósseo. Então, bateu, rompeu, e ela ficou ainda ali 30, 35 minutos.
viva, no sentido de tendo abatimento cardíaco. Os momentos Os últimos. de respiro. Chegou o pessoal do resgate, chegou a mãe, chegou o avô, deu tempo de chegar todo mundo para ver a menina ali. Aí a médica já estava vendo que ela estava, né, assim, morrendo. Ela já estava no processo agônico quando ela foi jogada. Então ela caiu macio, vamos dizer assim. Não teve fratura externa, não teve nada. Imagina, ela caiu se de cai ladinho. no chão, a cabeça estourar. Não, você imagina se ela cai provavelmente em pé, porque ela foi jogada assim, ela foi sustida pelo sim, braço. Ela caiu, não. Ela poderia virar o corpo, ele tem, porque o centro de gravidade muda, ele vai mudando. Tem um vídeo também que estava aí na internet, real, de uma moça que está pendurada na janela, e o pessoal, não se joga, não se joga. Aí vem o bombeiro, e ele, na hora ali, enrosca a corda dele, ela percebe. E ele tenta segurar, não consegue, ela se joga, ela sai dele e se joga. Dá para ver muito esse movimento que a gente fala de polichinelo, porque ela vai de costas e, conforme muda o centro de gravidade, ela vai para frente, ela vira e cai. Morreu ali, né? Uma outra pessoa estava filmando. Então, o corpo pode fazer isso, mas ele pode também cair direto, como ela estava. Né? Ela poderia cair ali em pé, e nós teríamos inúmeras lesões nos pés, né? Fratura exposta de osso e tal, né? Então, eu sempre pensei nisso. Falei, esse cara ali naquele momento, talvez ele nem tenha consciência disso. Sabe aquela coisa que vem lá no íntimo, que ele fala, não vou jogar a menina aqui, porque vai... Sim. Entendeu? Cara, É horroroso. Ali, de alguma forma, ele teve um pouquinho de paternidade pela filha. Ou humanidade por alguma pessoa. Momento, sei lá, dentro dele para falar, sabe? Mas também não precisa destruir tanto. Não precisa destruir tanto. Porque jogar a filha também da janela é dose, né? pelo amor de Deus, Não né? dá, né? Só de pensar nisso já me dá um sentimento exato. esquisito, cara. E assim, ainda mais uma família bem, entre aspas, né, bem estruturada, vivendo bem. As pessoas têm essa percepção. Que, sabe, crime horroroso tem que acontecer lá na comunidade. Não tem por que acontecer esse crime. né? Porque o pessoal está todo, não tem emprego, pobreza, isso leva a crimes. Não necessariamente.